E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física e a nossa última aula desse ano letivo, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado desde já. E se você está chegando agora, né, e ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife e você não precisa se preocupar porque tem muito conteúdo lá no nosso canal e também no aplicativo que eu vou explicar já já, mas vocês vão poder ver essa aula de hoje e também acompanhar as outras aulas que já aconteceram. Então, não precisa se ficar aí arrancando os cabelos, pensando, ai meu Deus, eu perdi as aulas. Dá para ver tudo depois, tá bom? Então fiquem aí à vontade, porque essa aula foi feita com muito carinho para vocês e nós vamos falar aí sobre práticas corporais de aventura, né? Mais especificamente falando sobre a modalidade do skate. Então, vocês vão aí poder entender um pouquinho do que são essas práticas e também um pouquinho sobre essa modalidade, que eu imagino que vocês já devem ver, né? Coisas por aí sobre ela, mas a gente vai ver um pouquinho da história e tudo mais, tá bom? Então quero começar agradecendo a nossa querida Laisa, que está aqui hoje fazendo aí a nossa tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então vocês podem e têm a oportunidade de aprender sobre educação física e também sobre Libras. Então fiquem aí à vontade para se deliciar com essa nova língua, né? E aprender coisas novas. Então, além de Laisa, eu estou aqui muito bem acompanhado da minha jogadora caríssima, como sempre, que está ali a postos, pronta para fazer os comentários e também para ver os comentários de vocês, tirar dúvidas e tudo mais. Certo? Que é a nossa querida professora Cláudia. Olá, pessoal. Então, bem-vindos e bem-vindas, né, para mais uma aula de Educação Física, nossa última aula. Então, estamos felizes aí com a presença de vocês. Então, qualquer coisa, eu já estou aqui no chat esperando o comentário de vocês, tá certo? Então, vamos lá para a aula do professor Heleno, não é? Essa aula maravilhosa que ele faz com tanto carinho para vocês. É isso aí, vamos embora, porque né, tem muita coisa para a gente ver hoje. E eu começo também né, falando aí sobre a aula anterior. Então, se você perdeu, por um acaso não estava aqui nos assistindo, vocês podem acessar através do QR Code que está aí na tela de vocês e lá vocês vão poder ver o conteúdo de esportes de combate. Então, nós terminamos essa parte, foram 2 aulas falando sobre os esportes de combate. Então lá vocês podem ver o QR Code também da outra aula, né, da parte 1. Então todas as minhas aulas vocês podem acessar o QR Code da aula anterior e pegar aí todo o conteúdo que a gente está vendo, tanto nessa unidade, nessa última parte aí do nosso ano, como ir voltando até chegar lá nas primeiras semanas, né? Tem muita coisa, dá para fazer uma maratona aí de aulas, né? E vocês vão poder ver tudo o que aconteceu durante esse ano lá no nosso canal do YouTube e também no aplicativo do Educa Recife. Então, se você ainda não tem um aplicativo, né? Você, se for estudante da nossa rede, né? Vocês podem, através do QR Code que Cleitinho já colocou aqui, acessar lá o aplicativo, ver as aulas ao vivo, no caso nesse momento aqui, interagir com a gente durante esse momento. No repositório existem as aulas também que já aconteceram e não vai consumir aí nem os dados móveis do seu celular, não precisa de Wi-Fi e vocês também não pagam pelo aplicativo. Então vejam que maravilha, né? Mas se por um acaso você está nos assistindo aí pela TV Nova, em algum lugar desse mundão, vocês podem também acessar as aulas depois para assistir com mais calma, né? Às vezes vocês estão aí numa padaria, tomando um cafezinho, esperando uma consulta, aí vocês podem assistir depois com calma lá no nosso canal do YouTube. Então, bota lá, Educa Recife, tem lá as playlists do 7º, do 6º, né, da educação para jovens e adultos, a educação infantil, tem tudo lá que vocês quiserem ver. E muitas aulas, tanto de 2021 como 2022 e em breve as de 2023, né?
Mas vamos embora aí para o nosso conteúdo, começando entendendo o que são as práticas corporais de aventura. É muito importante a gente lembrar que dentro da educação física existem diversas práticas corporais e elas são diferenciadas de acordo com o ambiente, com o objetivo, com a forma de execução. Então, quando a gente fala de práticas corporais de aventura, a gente tem uma definição específica sobre isso. Porque antes, né, as pessoas chamavam e ainda chamam, né, vocês podem tanto ouvir como ver em alguns lugares, as pessoas falarem de esportes radicais, né? Era um nome muito conhecido, né? Ou esportes de aventura. E aí, por que que a gente, né? A gente que eu digo, os pesquisadores, né? As pessoas que estão sempre aí fazendo as pesquisas na área da educação física, foram mudando a nomenclatura, né? Que acontece com diversas coisas no mundo, né? A gente vai pesquisando, mudando aí os conceitos. Porque quando a gente fala de esportes de aventura, a gente está falando somente de práticas esportivas. E aí a gente também lembra, que já falei para vocês, que os esportes são caracterizados pelas instituições, né, pelas regulamentações. E nem toda prática corporal é competitiva, né, ou é esportiva. Então é importante a gente tirar o nome, né, específico do esporte quando a gente fala de modalidades que também servem como qualidade de vida, né? Servem ali para você usar no momento de lazer. Então, por isso que hoje em dia se chamam práticas corporais de aventura. Então, ó, aí pela definição, nós temos que essas práticas, elas exploram-se expressões e formas de experimentação corporal. Então a gente está aí já falando de explorar a forma que o nosso corpo se expressa e também as experimentações, que são centradas aí nas perícias e proezas. Vejam que tem nomes um pouquinho complicados, né? Mas eu gosto de trazer essa definição para que vocês vejam ela, né, oficialmente como é. Então, centradas aí nas perícias e proezas, provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. E aí na imagem já tem uma criança praticando uma escalada, né? Uma escalada, inclusive, que é em um ambiente aí construído, não é uma escalada, a criança não está fazendo essa escalada em uma montanha de verdade, né? Ela está fazendo aí numa parte construída. Então, em termos gerais, a gente já diz que as práticas corporais de aventura, elas são caracterizadas aí pela prática em ambientes que possuem imprevisibilidade e que provocam ali um desafio maior aos praticantes, né? Eu trago os nomes mais difíceis, né? Porque é a definição, mas a gente precisa ir mais para o popular. Como é que a gente entende? Então, são aí práticas que são mais desafiadoras e os ambientes são mais imprevisíveis. Por quê? Por exemplo, no futebol, que eu sei que vocês conhecem mais, o campo ele vai estar lá sempre da mesma forma. O que vai mudar ali são as equipes com que você, né, se confronta, né, os seus adversários. Pode mudar ali as jogadas, a tática, mas o ambiente ele não é imprevisível. Ele está lá da mesma forma. A única diferença é que pode chover, né? Mas mesmo assim, já se conta com essa possibilidade quando o jogo vai acontecer. Então, nessas práticas corporais de aventura, os ambientes eles são imprevisíveis, né? As práticas em si são imprevisíveis, mas, né, tudo é também ali estudado. Só que, por exemplo, no mar, né, os surfistas, eles não têm a certeza de quais ondas vão aparecer. Então, eles estudam para saber se o mar está mais calmo, se a maré está mais baixa, se está mais alta, mas eles não vão saber quais são ali, quais são as alturas que as ondas vão vir. Então, eles ficam lá no mar esperando e aí eles vão estudando o ambiente para poder ver a melhor onda, ver qual o momento
né, mais ideal ali para poder entrar em alguma onda. Então esse ambiente é imprevisível e também desafiador. E aí é isso que faz com que essa prática seja definida dessa forma. Então, dentro dessas práticas, a gente pode diferenciar elas de acordo com o ambiente que elas são praticadas. Então, a gente tem aí as práticas corporais de aventura na área urbana, né, e na natureza. Então, são duas classificações aí que a gente pode identificar onde essas práticas acontecem e poder defini-las também, né? Então tem uma imagem aí que é a natureza próxima da área urbana, né? Então nós temos aí uma praia, que onde a gente tem a prática do surf, né? E tem outras mais. E também temos aí a cidade, que é um cenário de diversas outras práticas. Então, quando a gente fala aí das práticas corporais de aventura na natureza, elas se caracterizam por explorar aí as incertezas que o ambiente físico cria, né, para o praticante na geração aí da vertigem e do risco controlado. Então lembra que eu falei que tem uma imprevisibilidade, mas ela tem que ser controlada. O surfista não pode, por exemplo, ir lá para o mar e sem saber como é que ele está, porque de repente ele pode acontecer de se afogar, né, não, professora? É verdade. E aí tem que ter todo esse estudo para que eles possam ir lá, tá? Então, que cria praticante aí. E, por exemplo, nós temos aí a corrida orientada, a corrida de aventura, corridas de mountain bike, né? Que são as bicicletas nas montanhas, né? Já traduzindo aí para vocês. Temos o rapel, a tirolesa, né? O arborismo e outras mais, né? Tem diversas aí. Então, sempre vocês vão pensar assim: quais são as práticas que acontecem na natureza? Aquelas que são praticadas e dependem das características físicas do nosso ambiente. Então, nada ali é construído pelo ser humano, nada é construído por nós, né? É a natureza ali. Lógico que a gente sabe que hoje em dia a natureza tem interferência, né, professora? Tem muita interferência, né? Até demais, né, professor? Até demais. Então, é muito difícil a gente dizer que uma área natural, ela não tem aí um dedinho humano, né? Mas a gente vai pensar sempre mais, tipo, uma montanha. Ah, então uma montanha não foi uma pessoa que construiu, né? Então, uma montanha tem lá o seu aspecto natural e aí as pessoas vão lá, a própria prática, né, esportiva altera a natureza de certa forma. Então, por isso que tem que ser tudo muito controlado e porque os profissionais que estão lá orientando os praticantes, eles também têm esse cuidado para que a natureza ela também não sofra, né? Para que a prática consiga acontecer sem danificar aí a natureza. Isso é muito importante, tá bom? Então essa é a característica. Quando a gente fala das práticas na área urbana, nós exploramos aí as paisagens de cimento, né? Que são para produzir essas condições que a gente falou aí lá da parte da natureza, né? Que é a vertigem e o risco controlado durante a prática. E aí temos, por exemplo, o parkour, o skate, né? O patins, a bike. A bike que a gente diz é essa que tem aí até inclusive na imagem, né? Que é o ciclismo mais comum. Então, que é feito aí na rua. A gente tem, eu trouxe uma imagem anteriormente, né, sobre uma escalada, que é a criança escalando ali uma parede que foi criada. Então, de repente, vocês já podem ter visto aí em shoppings, aniversários, né, na internet e na própria Olimpíada, que já entrou, né? A escalada é uma modalidade olímpica e aí a parede ela é construída pelos seres humanos, né, por nós. Então, não é feito em uma montanha de verdade, né? Ou em uma parede natural. Essa parede ela foi construída para que essa prática acontecesse. Então, vai ter também algumas modalidades que acontecem nas duas áreas, tanto na urbana como na natureza. Mas, por exemplo, o skate. Se você for andar de skate aí numa praia, não tem como, né? Não tem. Ele não vai lá, Não vai você não vai conseguir deslizar, né, não, professora? É isso. E aí,
tem algumas práticas aí que são bem específicas, como, por exemplo, o surf, a gente não pode surfar na piscina, por exemplo, né? Mesmo que tenham piscinas com ondas aí já, mas não é a mesma coisa. E aí a gente tem agora a modalidade do skate. Então, como é que a gente entende, né? O skate é a forma mais popular que a gente chama, mas o nome, quando ele surgiu, era skateboard, né? Que significa aí patins em uma prancha. Então a gente pensa nas rodinhas do patins com uma prancha. E aí no Brasil ficou conhecido apenas como skate. Então não se sabe ao certo, né? O skate, assim como diversas outras coisas aí na nossa vida e na área da educação física, não se tem ao certo como e quando ele surgiu, né? Assim, tipo, a primeira pessoa que teve essa ideia. Mas foi lá nos Estados Unidos, aí num processo ao longo da primeira metade do século XX, e possivelmente derivando aí dos roller scooters, que são aí uma espécie de patinete que era aí fabricado, né, a partir dos anos 90. Então, tem aí essa especulação, né, de que tenha acontecido dessa forma. Então, em 1918, um garoto norte-americano aí chamado de Doc Hatball, né, já havia desmontado eixos e rodas de patins e fixados numa madeira, né? Porém, ele não andava em pé, e sim com o joelho apoiado, né, na madeira e o outro pé dando impulso. Então vejam que, como tudo na vida, a gente passa por processos de evolução. Então ninguém começou no skate fazendo todas aquelas manobras que vocês veem hoje em dia, né? As pessoas começaram ali de pouquinho. De pouquinho, A criatividade, né? A tecnologia que vai ajudando também nas mudanças. E aí nós temos o skate de hoje, né, professor? Com certeza. E quando eu era pequeno, né, lá no meu interior, a gente fazia tipo carrinho de rolimã, né? Que era um skate improvisado, digamos assim. Pegava uma ladeira. Pra descer uma ladeira, né, professor? Pra descer uma ladeira. Lá era bom demais. Aventura total. Aventura total, tá vendo? Era uma prática, não era o skate, mas era uma prática de aventura, né? Que a gente ficava com a adrenalina aqui, ó. Muito bom. A mil. Então, ó, o cara foi lá e criou, teve essa ideia. Então, é por isso que é muito importante que vocês aí, né, tenham grandes ideias e falem e executem. Às vezes dá errado, mas vejam, uma pessoa teve essa ideia, foi testando, outra chegou e foi melhorando. E vejam aí uma modalidade, né, que hoje faz tanto sucesso. Então, o primeiro skate fabricado e comercializado, né, vendido aí em série, foi o roller derby, né? E aí, quando vocês quiserem lembrar qual foi o primeiro skate fabricado, aí vocês pensam, foi aquele que a gente pode dar um rolê lá na Praça do Derby. Então vocês vão lembrar aí, ó, um nome para, né? Mas não dizer assim, ai meu Deus, tenho que decorar o nome em inglês. Não precisa. É só lembrar um rolê que todo mundo hoje em dia fala, né? Vamos fazer um rolê, vamos fazer um rolê. Então, um rolê no derby. Só que aí foi lá em 1959. Faz tempo, né? Mas é isso aí. Então, ó, nessa época, milhões de skates foram vendidos. Mas as rodas, né, que eram usadas no começo dessa fabricação, eram de ferro. E aí, por escorregarem, né, aconteciam muitos acidentes. E aí a sociedade norte-americana, que foi onde nasceu, fez uma campanha para banir esse esporte, né, para banir essa prática. Então, demorou muito tempo para o skate conseguir ganhar credibilidade novamente. Porque imaginem, né? Você vê lá uma prática onde as pessoas toda hora estão se machucando, as pessoas vão dizer, ó, peraí, vamos fazer isso aqui não, porque essa prática aí dá errado, né? Tá colocando muito em risco a vida das pessoas, né? A estrutura física, né? A saúde aí física das pessoas. E aí a gente vem para um ponto muito importante. Porque quando a gente fala das práticas corporais de aventura, como eu trouxe na definição, vocês têm que lembrar que o risco, ele é controlado. Nesse caso aqui, quando o skate surge, ele não tinha controle, porque o material que era utilizado era muito escorregadio. Então ele automaticamente
fazia com que as pessoas, né, não tivessem essa estabilidade. Então, nos anos 60, aí, né, na década de 60, ele era chamado de sidewalk surfing, ou seja, surf de calçada, né? E rapidamente se espalhou por todos os Estados Unidos. E aí o primeiro campeonato de skate aconteceu em Hermosa Beach, lá na Califórnia, no ano de 63, vencido por Larry Stevenson. Então, vejam aí, outra coisa muito importante sobre o skate é que ele surge também aí dos surfistas. Então, né, quando eles não podiam praticar ali, o mar não estava tão legal, eles ficavam, e aí, o que é que a gente vai fazer agora, né? Porque lembra que eu falei, nem sempre o mar tá bom para surfar, né? Os surfistas, eles têm que esperar ali o momento certo. É imprevisível, né, professor? As ondas, né? É, exatamente. E tem épocas diferentes, né? Tem época que o mar tá mais calmo, né, professora? Maré alta, maré baixa, né? É, exatamente. E aí, como eles tinham momentos que eles não podiam surfar, eles queriam uma outra alternativa. E aí, eles fizeram esse surf na calçada, digamos assim, né? Então, é uma prancha ali que tem, querendo ou não, uma referência da prancha de surf, só que com rodinhas para poder, né, utilizar aí nas calçadas. Então, ó, o grande acontecimento aí já na década de 70 foi a invenção da roda de poliuretano, que foi criada aí em 1972 e fez com que o skate fosse revolucionado. Essa invenção aí deu ao skate um enorme impulso para que ele definitivamente se consolidasse como um esporte popular. Então essa prática se popularizou porque, com a diferença, né, com a mudança desse material, aqueles acidentes que eu comentei anteriormente, eles foram diminuindo. Então, as pessoas começaram a dizer, agora está ficando mais seguro, né? Então, agora eu vou lá praticar. Ou então, começaram a indicar para as pessoas, né? Tá ficando mais seguro, tu queria praticar? Vai lá, né? Então, ele volta ali a ganhar. Vejam que a gente está fazendo uma parte meio cronológica, né? Falamos de como era na década de 60, agora estamos falando da década de 70 e a gente vai aí avançando. Então, outro boom, né? Outra coisa que fez o skate assim ser mais popular, né? Ganhar mais espaço e credibilidade, aconteceu aí com a criação, né, do skate moderno. Então, com as modalidades slalom, downhill, freestyle e vertical, né? Porque as pessoas começaram a praticar mais, como eu disse para vocês, outras ideias vão surgindo, né? Uma pessoa cria, a outra vai lá e diz, gostei disso aqui, mas acho que dá pra gente melhorar, né? Dá pra gente criar outra coisa em cima disso, que não tira a credibilidade de quem inventou, mas outras pessoas vão tendo outras ideias, né? E aí a quantidade de participantes foram aumentando, surgiram diversos locais específicos aí para essa prática do skate, que foram chamados, e ainda são, né, de skate parks. Então, que são os parques, né, as áreas de se andar de skate que são mais específicas. E aí, a maioria nessa época era particular. Então, ou seja, já nasce aí como uma prática elitizada, né? Não era uma prática tão popular. As pessoas precisavam pagar para poder praticar em um ambiente mais seguro. E aí, na década de 80, ele foi caracterizado por uma explosão de rampas de madeira. Então, vocês já devem ter visto várias por aí, em filmes, né? Filmes mais antigos, inclusive. Então, essas rampas eram feitas pelos próprios skatistas, né? Tanto em ruas, como em praças, nos quintais das casas, né? Devido a essa crise que tinha, porque o esporte essa prática não era acessível, né? Então nem todo mundo podia pagar para ir para um skate park praticar, né, essa modalidade. Então já estamos falando aí da década de 80. E aí, no dia 6 de março de 1999, então já chegando aí perto de 2000, inclusive tem um QR Code na tela para que vocês possam acessar o site da CBSK, que foi a criação, aí foi criada
em 1999, que é a Confederação Brasileira de Skate. Então lá vocês podem ver todas as informações sobre como o skate acontece hoje no Brasil, quais são os principais atletas, né, as conquistas e como é que funciona direitinho. Então, nós vamos encerrando nossa aula por aqui. Vou passar para a professora Cláudia fazer as considerações dela e eu já volto para me despedir de vocês. E aí, pessoal, que aula maravilhosa, não é? Fiquei encantada, professor, como sempre. E terminando a nossa aula, quero desejar a vocês um Feliz Natal, um ano 2023 de muita esperança, não é? Muita prosperidade. Que estejamos aqui, né, professor, para fazer mais uma aula, não é? Então é isso que eu desejo a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o ano com a gente. Quem chegou depois, que tenha aproveitado, né, aí mesmo que um pouquinho e que se sinta à vontade para revisitar nossas aulas. Então, um Feliz Natal, né, boas festas aí para vocês. Aproveitem, férias, né, vem aí, então vão fazer práticas de lazer, ocupem os parques, as praças, lembrem de brincar, né, também de usar o corpo como ferramenta para o lazer, não só ficar aí no celular o tempo inteiro. Eu sei que é bom jogar, ver série, mas vão se movimentar também, vão para as praças, para a praia, aproveitem aí as férias. E espero encontrar vocês, mesmo que virtualmente, no ano que vem com muito mais conteúdo. Então, um cheiro, muito obrigado, Laisa, Cleitinho e Isa que estão ali no estúdio e até a próxima.